E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta, o seu programa executivo. E eu sou o Cláudio Luve, palestrante comportamental, especialista em desenvolvimento de liderança. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas no canal do YouTube Pod na Rede. E durante a semana no canal 527 da Claro, Alto Tietê. É o programa Gestão em Pauta passando na sua TV. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, aos apoiadores da BRH Brasil e a PG Portugal e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, a Remunerar Consultoria e o Centro Universitário ENIAC. Hoje, o nosso bate-papo é sobre remuneração variável e a cultura de resultados. Estamos aqui com o Marcelo Samogin, ele é sócio da Remunerar Consultoria e palestrante. Marcelo, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui novamente no programa, né? Tá virando sócio, hein, Marcelo? Boa tarde, Cláudio, boa tarde. Né, Abner? Tá virando sócio, Marcelo aí. Muito obrigado, boa tarde a todos. Maravilha, maravilha. E você já veio aqui, mas assim, se apresente novamente, fale da sua jornada, fale um pouco sobre a Remunerar, que está realmente apoiando o programa, patrocinando o programa. Aliás, gratidão, viu, Marcelo? Obrigado eu pela oportunidade. É um prazer falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, né? São 36 anos de remuneração entre estagiário e diretor de recursos humanos.
E a remunerar com 13 anos é uns... 30 anos? 36 anos. 36 anos, uau! Nós todos tínhamos... Mais que uma vida aí. Mais cabelos e não eram tão brancos assim, né? E a remunerar com 13 anos de mercado, mais de 100 clientes, o Brasil todo praticamente. Certo. Mais de 12 mil horas de consultoria em assuntos exclusivamente de remuneração, fixa e variável. Então, quer dizer, a remunerar, ela atende o Brasil todo. Então, você tem cliente aí para esse Brasil afora aí. Temos. Muitos clientes são de São Paulo, Cláudio, e outros como Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia, inclusive, né? Depois da pandemia, o mercado parece que ficou um pouco mais fácil de você trabalhar à distância por conta da digitalização do trabalho. Sim, né? sim. Então, ao mesmo tempo, você tem a oportunidade de explorar outros mercados, ser mais conhecido em outros lugares e prestar serviço à distância, que é ótimo. Sim. E também você é consultor, você é especialista aí na área de remuneração estratégica, então, mas você é um palestrante também. Você vive dando palestra aqui em Guarulhos, no CIESP, eu acompanho aí, viu, Marcelo? Quando sempre eu sou levando convidado, conhecimento. Sim. Quando eu sou convidado, eu sempre participo, me sinto honrado, aliás. É uma forma de dividir o sucesso também, né, Cláudio? Informando os outros, ajudando os outros em problemas, ensinando estratégia, porque depois de tanto tempo de experiência nessa nossa área maravilhosa que é recursos humanos, né, não tenho dúvida de falar sobre isso, né? Havia um tempo que se questionava sobre a importância da área de gestão de pessoas, recursos humanos, e nós temos certeza hoje que as empresas não seriam o que são, né, do ponto de vista de negócio e sucesso, sem as pessoas. Verdade, Marcelo. As pessoas são importantes, né, Marcelo? Nossa, você falou uma coisa aí muito importante mesmo. E, Marcelo, até dentro aí do nosso tema aí, e o que é remuneração variável? Normalmente o pacote de remuneração, Claudio, é dividido em remuneração fixa, benefícios e variável. Certo. Né? Benefício, você tem todo um pacote, principalmente assistência médica, seguro de vida, algumas questões de restaurante, alimentação, saúde. Hoje, as questões todas de saúde mental fazem parte desse pacote. Né? O salário fixo é determinado, de alguma forma, pelo valor do seu cargo dentro da estrutura. E o variável, ele pode ou não ser uma decorrência do salário fixo. Mas a grande questão é assim, o salário, a remuneração variável, independente da área, né, quando a gente fala em remuneração variável, nós nos lembramos da área comercial, né? Mas não é exatamente isso, né? Você pode ter remuneração variável, inclusive mensal ou bimestral, trimestral, numa fábrica, num laboratório, em toda a operação, na verdade. E a grande questão é assim, é a maneira inteligente de você conectar as pessoas aos resultados que as empresas tanto precisam. Sejam eles econômicos, sejam eles qualitativos, sejam eles de entrega aos clientes, né? Então é uma maneira de você também sincronizar os custos da sua empresa, porque nem sempre a empresa pode pagar um salário base muito alto, né? Então você tem o variável que faz essa combinação de oportunidade para você complementar o salário dentro de um pacote maior de recompensa, vinculando a resultado. Isso é maravilhoso. Na minha opinião, eu gosto muito desse tema porque é uma maneira inteligente de tratar a remuneração. E do ponto de vista do empresário, você tem oportunidades de atrair e reter pessoas de qualidade, né? Sim. Conectadas com o negócio, né? Você tem a oportunidade, como funcionário, de receber algo a mais em qualquer tipo de período semestral, um PLR, participação em resultados anual, ou um modelo de bônus anual, né? Então, os formatos são muitos. Você pode ter remuneração variável mensal por produtividade, seja comercial, seja administrativo, seja na fábrica. Você pode ter programas semestrais de bônus, você pode ter a participação em resultados anual, fechando o acordo com o sindicato ou não fechando o acordo com o sindicato, porque depois da reforma trabalhista esse assunto ficou um pouco diferente, né? Certo. A história é assim, desde a participação em resultados, a lei do PLR 10.101 surgiu nos anos 2000. De lá para cá, as empresas implementaram dentro de algum risco, etc., sempre negociando com o sindicato, e ficou sempre uma dúvida sobre a parcela de variável, se era devido ou não aos impostos da folha de pagamento, né? Os impostos normais que você paga sobre o salário. Porque nunca ficou claro dentro da lei se aquela parcela de premiação ela compunha ou não o salário. Você trabalhou em recursos humanos também sabe dessa polêmica de folha e tal. Sim, sim. Então a reforma trabalhista, o artigo 461 reformado da CLT, trouxe essa novidade. Então, salário
por produtividade, né, salário por produção, ele não compõe a base de salários, então os impostos não são devidos. Isso é tácito, está escrito na lei, não é uma opinião jurídica ou opinião da Remunerar, né? Qualquer um pode consultar o artigo 461 da CLT. Então você tem essas oportunidades todas para falar sobre diferenças entre o fixo e a remuneração variável, com muitos cuidados, evidentemente, né? Você tem ônus e bônus, né, para implementar e desenvolver isso com cuidado e escolher bons indicadores para poder depois comunicar e também envolver a liderança. Certo. Né? Então você tem ganhos do lado dos empregados, funcionários, colaboradores, não importa os nomes que você goste. Você tem ganhos do lado da companhia, porque atrela um pacote de remuneração ligado ao resultado, e aí os resultados, a lei não define quais indicadores as empresas precisam ter para implementar um programa desse com sucesso, né? A lei diz que você pode pagar com algumas condições ali os valores, mas os indicadores, a arquitetura que a empresa pode desenvolver, que esse é um dos trabalhos que nós fazemos muito, né? Fábricas, empresas de serviço, criar uma arquitetura inteligente que acomode os indicadores, Certo. que vá premiar no final de um ciclo, qualquer que seja ele, mensal, trimestral, semestral ou anual, quem contribuiu um pouco mais para aquele resultado que foi gerado. É claro que você tem um desdobramento importante sobre o disparo do programa, como a gente fala normalmente no jargão de remuneração, né? Quais são os gatilhos, né? Normalmente e legitimamente você tem dois ou três gatilhos de disparo em um programa desse de premiação, que são gatilhos econômicos, né? A empresa precisa ter um rendimento econômico ou uma lucratividade mínima, uma taxa de retorno mínima, para poder, inclusive, gerar e ter recursos e fazer as premiações que são devidas, contratadas. É isso. Sim, e é muito importante, né, porque eu entendo, então, isso é bom tanto para a empresa como para os colaboradores, porque você acaba tendo essa remuneração por resultados. Sim. Né? Então, isso eu creio que motiva as pessoas ali a estar ali empenhado, a, de repente até se sentir dono do negócio. Um pouco. Não é verdade, Marcelo? Exatamente. Aliás, o tema da nossa conversa é exatamente esse, né? Cultura de resultados. Remuneração variável e cultura de resultados, né? Quando nós pensamos nesse tema, Cláudio, ficou muito assim, forte essa ideia de que você só consegue pagar uma premiação quando você tem resultado. Sim. E para que você tenha resultados, você precisa de um plano minimamente bem montado, né? Com alguns bons indicadores, que não precisam ser muitos, porque esse é um outro tipo de problema, né? Muitos indicadores você tem problemas para apurar e comunicar. Mas é uma maneira não assim, precisa dificultar em relação aos indicadores, pode ser algo mais simples, né, Marcelo? Exatamente, exatamente. As empresas são complexas, definitivamente. Qualquer empresa é complexa. Você pode imaginar uma empresa de 200 ou 1.000 funcionários e uma empresa de 30 funcionários, né, colaboradores. A complexidade do negócio é definida pelo tipo de negócio, a natureza que ela faz, tudo aquilo funcionar, né? Então, essa é uma das armadilhas, você escolher indicadores muito complexos para poder tratar o plano, e aí fica um pouco mais difícil de apurar, um pouco mais difícil de comunicar e um pouco mais difícil de ganhar confiança. Então, quando eu penso na cultura de resultados, eu também penso na facilidade de ter um plano desse funcionando, para que você engaje as pessoas em resultados ou em indicadores, ou qualitativos ou econômicos, para que as pessoas entendam como é que a empresa funciona. Porque, de um outro lado, quando você não tem um programa desse funcionando, e esta é a experiência dos nossos clientes, quando implementam um plano de bônus, uma premiação comercial, um modelo de bônus ou PLR, é que você, quando você começa a discutir o programa, boa parte daqueles indicadores eles são conhecidos pela liderança, diretoria, às vezes os sócios, diretoria e gerente, nível gerencial. E o que acontece na prática é que nem sempre esses indicadores eles permeiam para baixo na organização até o chão de fábrica, né, que é aquele ambiente operacional que a gente tanto conhece aqui em Guarulhos, em Osasco, de onde eu vim, qualquer que seja a indústria, né, ou o chão do escritório, não importa a nomenclatura que a gente possa adotar como padrão do que é a base dos cargos, né? Então, à medida que você passa a dizer que as pessoas podem ser premiadas, qualquer que seja o nome do seu programa, né, baseado em indicadores que são globais,
importantes, econômicos, indicadores que são da sua área, que são 2, 3, 4, 5, indicadores da área, né? E aí você tem áreas administrativas, né? Todo mundo pergunta, é possível ter indicador em área administrativa? Claro, todas as áreas você busca indicadores. Então você vai, num termo antigo, né, cascateando essa metodologia de explicar o que é o resultado da companhia como um todo, dos departamentos, e eventualmente individualizado, né, que é um outro desafio. Você automaticamente está tratando essa ideia da cultura para o resultado, né? Então você está ensinando as pessoas a lidar com o dia a dia da sua rotina, do seu trabalho, e como é que isso é conectado com o resultado, né? No indivíduo, Cláudio, é um outro desafio, né? Embora você tenha indicadores que, por exemplo, o absenteísmo, né? Certo. Faltas e atrasos. É raso demais você controlar isso, mas ele pode ser um indicador? Sem dúvida. O segredo, na minha opinião e experiência, é você olhar, por exemplo, para a descrição do cargo. A descrição do cargo, você tem todas as informações, né? Tudo aquilo que é esperado que aquele ocupante do cargo entregue, e dali certamente você, num olho treinado como o nosso, né, de consultor, já fez isso mais de 100 vezes, né? Você olha para aquilo e fala, bom, aqui tem um prazo que pode ser um indicador individualizado, aqui você tem uma taxa de erro, você tem uma taxa de sucesso, uma taxa de trabalhos que são adiantados. O cliente muitas vezes opina sobre aquilo que é entregue, né? Se é uma área de atendimento, por exemplo. E o que eu percebo assim hoje, né, as fábricas sempre tiveram muitos números, né? Independente da digitalização da economia que nós vemos hoje. O escritório também tem números, só que era muito separado por Excel, né? Cada um tinha o seu Excel, sua base de dados. Os sistemas hoje, que são os ERPs, né, que concentram dados de gestão, eles facilitam esse trabalho de buscar indicadores e medir o que é resultado, né? E aí as armadilhas começam, né? Então nós temos uma área com 10 indicadores, né? Então esses indicadores eles são das pessoas, ele é do líder, que é o gerente dessa área, ele é do dono da empresa, né? Então você tem a oportunidade de olhar para tudo isso e começar a esmiuçar, ou se não detalhar um pouco mais, para poder encontrar aquela ideia de resultado. Porque no final da história, Cláudia, a empresa precisa vender, ela precisa vender a um custo que seja palatável dentro do negócio, pagar os impostos, sobrar alguma coisa de lucratividade para poder reinvestir aquele dinheiro, né? Então, nós temos exemplos de clientes que não tiveram lucro no primeiro ano do programa de bonificação, que é um aprendizado, né? Porque você vende o programa, o cliente nosso, o dono da empresa, ele implementa o programa pensando em pagar o prêmio, né? E às vezes não acontece, bate na trave, como muitas vezes acontece, né? Então, tudo isso vale como aprendizado, né, para que você no próximo ano possa, por exemplo, aprimorar esse tipo de programa. Né? Então, existe uma curva também de aprendizagem, né? Fazendo um programa no primeiro ano menos complexo, com menos indicadores. No segundo ano você abre indicadores boa dica, Marcelo, boa dica. Importante isso. Então você pode fazer um programa menos complexo no primeiro ano, com poucos indicadores, valendo para todos, né? Não tem certo ou errado. No segundo ano você aprimora. Então você começa a abrir indicadores por departamento. Que bacana, para pensar Marcelo. num terceiro ano, talvez, você olhar para a descrição de cargo das pessoas, né? Dos cargos, enfim, aqueles que são atualizados, né? Precisa estar atualizado isso, e pensar em indicadores individualizados. E aí a armadilha é você ter muitos indicadores para controlar sem automação, né? Que essa é uma coisa importante. Em algum momento você precisa automatizar isso para garantir segurança, agilidade. Exatamente. Você, antes de processar a folha, você ter a apuração daquilo com sucesso, com tranquilidade, porque o financeiro, o comercial vai vender, o financeiro vai apurar. O recurso humano precisa ter segurança para pegar aqueles números e garantir que aquilo tudo está correto, digita-se, insere na folha de pagamento para poder fazer os pagamentos, né? Sejam quais forem os prêmios, em quais prazos que sejam definidos, né? Então, a automatização então, é muito importante, né, É uma Marcelo? oportunidade de automatização. Não deixar somente ali no manual ou no achismo. Então, você tem que ter ali... O RH precisa de ter ali exatidão nas informações para poder fazer um programa bacana. Também tem que estar tem que ter clareza também no programa para os colaboradores, né?
Isso é importante também, deixar até essa dica para os nossos recursos humanos, gestão de pessoas, que você vai implantar um programa desse, tem que estar bem claro, bem desenhado, para todos terem a consciência do que você precisa fazer. Então, quer dizer, eu ouvi aqui pela sua fala, então, quer dizer, tem ali o indicador global, tem o do seu departamento, tem o seu individual. Sim. Na verdade, Cláudio, um programa como esse, gente, ele estimula muito a comunicação interna, que é um fator de sucesso para se implementar um programa desse de remuneração variável, seja ele bônus, seja ele PLR, é muito importante a comunicação. A comunicação. Porque a comunicação, Cláudio, ela, ao mesmo tempo que ela é uma ferramenta de engajamento da liderança, ela é necessária para que você possa espalhar o programa de uma maneira inteligente para baixo, para o chão de fábrica, para o chão do escritório. Né? Então, se você cria um programa com muitos indicadores, né? Você tem um problema de apuração, você cria um programa com uma arquitetura complexa, as pessoas demoram mais tempo para entender. Né? E não é uma questão cognitiva de inteligência, é uma questão de complexidade do programa, da arquitetura que foi montada, foi pensada. Né? As empresas onde nós temos muitos engenheiros, geralmente criam programas complexos. Né? Eu já trabalhei em muitas delas, né? Posso dizer. Né? Tínhamos um programa de participação em resultados na Bombardier no passado, que era muito legal, muito bacana. Só que metade das pessoas não entendiam. É fato isso, né? Isso faz 25 anos. Então, quando nós olhamos tudo aquilo, eu falei, puxa vida, nós precisamos desmontar esse programa, torná-lo mais simples, aproveitar o que ele tem de bom, que são os indicadores, a arquitetura de um jeito diferente, para poder comunicar e garantir mais confiança. Né? Então, você pode cair na armadilha de criar um programa muito bacana, que somente a diretoria e os gerentes entendem. Né? Isso é um problema. Né? Eu costumo brincar nos projetos que nós... É um grande problema, na verdade, Marcelo. Exatamente. Você na verdade, você pensou numa oportunidade e criou um problema para chegar lá no seu objetivo. Né? A gente fala muitas vezes para o cliente assim, alguns clientes evidenciam isso e confessam. Olha, nós não fizemos até hoje o que nós tínhamos medo de fazer. Né? Já tentamos e não deu certo. Porque ou o povo não entende, ou fica complexo demais e a gente não domina essa metodologia. Né? Então eu brinco com os clientes assim, então nós vamos fazer um programa que ele possa ser mostrado em 3 slides de PowerPoint e explicado em 15 minutos. Né? A título de brincadeira, mas no fundo a entrega acaba sendo essa, Cláudio. Sim. Né? Então, muitas vezes ocorre da gente... começar pelo simples. Mas o caminho nem sempre é esse caminho reto. Né? Certo. Nós escutamos o cliente e criamos o programa com uma certa complexidade. Né? E aí fazemos uma autocrítica. Esse programa é complexo demais para o primeiro ano. Né? Desenvolvemos o segundo programa mais simples, emagrecendo ele, deixa no spa, né? Emagrece, torna ele mais simples, com menos indicadores, cria uma arquitetura mais simples para que você possa explicar em 10 minutos. Sim. Geralmente faz sucesso. Bacana, Marcelo. E assim, e esse programa que é a sua expertise, né, a qual sua consultoria desenvolve esse trabalho, pode ser tanto para empresas de pequeno porte, para médio e grande porte. Então pode ser pequena também, certo? Exatamente, Cláudio. Essa é uma dúvida, né? Muitas perguntas nesse sentido. Mas a minha empresa tem 10, 20, 30 funcionários, pode-se criar um programa desse? Claro que pode. Né? Na verdade, você precisa, como consultor ou como profissional de RH, entender que a solução de uma empresa de 500 funcionários pode, ajustado, servir para uma empresa de 30 funcionários. Mas você precisa ter esse entendimento, né, de pegar o programa, selecionar o que ele tem de importante, para que ele caiba dentro dessa estrutura menor, né? Porque senão ele fica complexo demais. Então, como eu sempre disse, né, faz muitos anos que eu digo isso como consultor de remuneração pela remunerar. É importante entender a necessidade do cliente e como é que a sua experiência vale para contextualizar o projeto. Entender o cliente. Muito importante, muito importante. Entender a necessidade do cliente. O nosso trabalho especificamente para remuneração variável começa o início do projeto conversando com toda a liderança da empresa. Porque se você não entender o negócio, né, qual é a dinâmica, qual é o ciclo, que tempo ele leva, você incorre em erros, né, e cria um programa que não tem valor para o cliente. Esse é o grande problema. Né? Porque é como definir a seleção brasileira.
Cada um tem o seu time, o seu atleta preferido, você tem as suas opiniões, você montaria um time para disputar a Copa do Mundo, né? A próxima Copa do Mundo. Área de marketing, área de remuneração, área de pessoas, muitas vezes acontece isso. A gente vai tocando aqui, a gente faz a folha de pagamento, ajusta uma coisa ou outra, vai criando uma coisa ou outra, mas muitas vezes o negócio ele é complexo, né? A competitividade pela mão de obra qualificada somente cresce, ela nunca se reduz, né? O que a gente percebe hoje no Brasil, no resto do mundo, eu estive na Europa há pouco tempo atrás, é exatamente essa questão. A mão de obra qualificada tem um valor diferenciado, ponto, né? E nós não controlamos isso individualmente, como profissionais ou as empresas. Então, tudo que você puder montar, né? Hoje surgiu recentemente eu escutei aí a ideia do CLT Premium, né? Então, CLT Premium? É uma ideia, né? É uma etiqueta que vem junto com o Employee Brand, né? Aquela coisa da boas empresas para se trabalhar, Great Place to Work, etc., que são marcas importantes, mas que começam a diferenciar os trabalhos, né, os empregadores, na verdade, entre aqueles que praticam somente a lei e aqueles que fazem algo a mais. O algo a mais, Cláudio, é sem limite, né? Não tem limite. Não tem limite. Você pode ter uma política de remuneração fixo dentro da mediana de mercado, atrair as pessoas que você precisa para a operação funcionar. Você pode ter um pacote de benefícios mais ou menos generoso, né? Você pode ter um programa de remuneração variável, de bonificação, de participação em resultados, qualquer que seja o modelo ou o nome, até um Phantom Options, né? Se você não tem ação em bolsa para abrir o Stock Options, etc., que são programas de ações, mas sempre pensando naquela ideia de engajar as pessoas nos resultados, criar a cultura de resultado que nós falamos aqui no início, né? Para poder fazer o quê? Tudo aquilo funcionar de um jeito mais tranquilo e o cliente perceber valor e contratar de novo a sua empresa, né? E aí, naturalmente, você vai participar de um grupo de empresas que, dentro do nome que está surgindo aí de CLT Premium, parece que é diferenciada, né? Então, eu não sou mais só um funcionário de uma empresa que cumpre a lei CLT, né? Nós temos uma estrelinha chamada CLT Premium, né? E aí a minha empresa ela é classificada dentro de um modelo de avaliação. Bacana isso, hein? Com pontos, etc., né? Então, naturalmente, se as empresas começam a criar essa diferenciação, é muito provável que você tenha também a chance de selecionar pessoas com qualificação maior. Com certeza. Né? E obrigatoriamente você precisa de um pacote de remuneração um pouco mais sofisticado. Essa é a questão importante. Claro, Marcelo, porque assim, a gente sempre fala o seguinte, que a empresa contrata os colaboradores, mas os colaboradores também contratam as empresas. Então, se você tem um pacote... empresa premium, né? CLT Premium, né? Poxa, isso aí faz todo sentido, né? E em cima disso tudo, Marcelo, quais são então os benefícios então de se implantar um programa de remuneração variável? Então, para o funcionário, Cláudio, é a oportunidade de ter um salário, uma remuneração, recompensa no pacote um pouco maior. Para a empresa, é uma oportunidade de você discutir toda essa questão de desempenho, né? Nós estamos falando de desempenho no final da história. Desempenho da operação, que é a somatória do desempenho das pessoas, né? A empresa, por sua vez, ela pode ganhar um título, um rótulo de empresa bem boa pagadora de mercado. Sim. Né? E que vai dar oportunidade, né, à medida que ela tem um rendimento maior, de ter programas mais robustos no futuro. Tem um segredo aí no meio desse programa todo de remuneração variável, que é o quê? À medida que você consegue escolher bons indicadores de desempenho, você consegue fazer com que a produtividade dos negócios também aumente. Então, você cria um programa, você não cria, né? Eu escuto as pessoas falando sobre isso, também empresários, poxa, mas nós vamos criar um programa de premiação, isso vai custar mais. Não é exatamente isso, né? Pode até ser que no primeiro ano ele custe um pouco, né? Mas qual que é a ideia? Se você tem uma boa arquitetura de indicadores, você tem uma boa arquitetura para funcionar como regra, espera-se que a produtividade cresça, sim, os custos se reduzam e você tenha ganhos que você possa, inclusive, financiar o custo adicional do projeto de premiação, né? O custo marginal, como a gente diz em economia, né? Então, esse é o melhor dos cenários. Então, você está aprimorando os processos, né?
tirando um pouco também o peso da liderança, de cuidar somente ela dos indicadores, porque um bom gerente com boas ferramentas de gestão certamente vai fazer aquilo funcionar melhor, o seu departamento, que compõe o restante da empresa, né? E a empresa vai gerar o quê? Mas no final da história, mais recurso econômico para financiar esse programa, que também vai custar um pouco mais caro na folha de pagamento. Mas o importante é o autofinanciamento. Quando você faz bons indicadores dentro de uma arquitetura boa, o resultado acontece. Sim. E você não teve um custo adicional, né? No final da história, você está criando a cultura, você está realmente desenvolvendo a cultura de resultado, né? Que é uma coisa que nem sempre nós enxergamos e percebemos nos clientes, nas empresas que nós visitamos. Muito bacana, viu, Marcelo? O papo tá bom, mas preciso passar aqui um recadinho, tá certo, Marcelo? Pessoal, deixa eu anunciar nossos patrocinadores. A Zuc Saúde Ocupacional, assessoria completa e especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que aliás é referência e conta com atendimento nacional. Site zuc.com.vc. O Centro Universitário ENIAC, que é tradição e referência em Guarulhos, que aliás está com um curso novo de medicina, muito bacana. Site eniac.edu.br e a Remunerar Consultoria aqui do Marcelo Samogin, especializada em remuneração estratégica, também com atendimento nacional. Site remunerar.com.br. Pessoal, durante o programa aqui está aparecendo aqui os QR Code com os respectivos sites dos patrocinadores. Entre e conheça aí as empresas, tá certo? Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. Ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV.
Olá, estamos de volta! Hoje o nosso bate-papo é sobre remuneração variável e a cultura de resultados. Estamos aqui com o Marcelo Samogin, sócio da Remunerar e palestrante. Aliás, está top demais aqui o bate-papo, viu, Marcelo? Você já trouxe aí muitas contribuições. A gente conversou aqui nos bastidores, eu falo aqui ao vivo aqui. Aqui realmente é um MBA, né? Quase isso. O MBA é ao vivo aqui, Marcelo. É um compacto. Exatamente, Eu tenho certeza que vai contribuir muito aí com a nossa audiência aí. Ótimo. Em cima disso tudo, Marcelo, que você já vem contribuindo aí com a sua experiência, com o seu conhecimento, mas quais são os desafios para implementar um programa de remuneração variável? Então, Cláudio, eu normalmente a gente fala do MBA compacto, né, que são muitas histórias ao mesmo tempo, mais de 30 anos nessa área, né? Os desafios eles são assim relevantes, mas não intransponíveis, se a gente puder usar uma expressão, né? É claro que cada programa que você desenha, ele tem uma característica, ele tem um objetivo, ele pode ser vinculado à produtividade de uma fábrica, à produtividade da área comercial. No fundo, a empresa precisa vender um pouco mais, né? Precisa ter uma lucratividade, um custo menor, controlar tudo aquilo e sobrar um pouco de lucro no final dessa história. Então, um desafio importante é a comunicação, muito importante, né? Seja ela a comunicação feita sobre o programa para a liderança, né? Ou para o chão de fábrica, ou o chão do escritório, porque não faz sentido você pensar num programa sofisticado ou não, que não seja bem comunicado. E se você gasta muito tempo para explicar o programa, ao invés de gastar tempo na apuração e na comunicação, você criou um problema, né? Um problema de confiança, na verdade, né? Então, eu vejo programas assim, as empresas elas têm ciclos de negócios diferentes, então essa é uma armadilha importante para construir um programa com uma arquitetura que respeite o ciclo de negócio. Você precisa de um programa que ele oscile também junto com esse tipo de negócio, né? Muitas empresas têm um primeiro primeiro semestre do ano um pouco mais frio e um segundo semestre um pouco mais carregado de negócios por N questões de mercado. Mais aquecido, né? O segundo semestre, Marcelo? Exatamente, né? Então você precisa conectar essa sazonalidade do negócio ao programa, né? A empresa não pode ficar refém de um programa como esse, né? Ela precisa ter tranquilidade para eventualmente mudar ou cancelar o programa no futuro, né? Ela precisa ter ferramentas de apuração, então a automação do modelo de remuneração variável é uma oportunidade importante, né? Ela precisa, Cláudio, muitas vezes faz parte do desafio, né? Nós falamos da comunicação. Nem sempre as empresas têm à disposição ou têm ferramentas já prontas para fazer comunicação, né? Então, eu já trabalhei em empresas de todos os tipos, todos os portes e tipos, né? Então, como nós falamos, um programa como esse de remuneração variável, participação resultados, modelo de bônus, serve para uma empresa de 50 mil funcionários e serve para uma empresa de 25 funcionários, desde que ele seja adaptado, né? É claro que numa empresa grande, a automação faz uma diferença enorme para você ter agilidade nos processos e mais segurança, né? Porque você vai, no final da história, contar uma história de resultado, né? Afinal, você criou a cultura de resultado na sua empresa, se ela não existia, e colocou algum dinheiro no bolso das pessoas. E as pessoas vão se perguntar, né? Isso aqui foi justo? O que aconteceu com o resultado? Nós fomos bem, fomos mal? Um departamento ajudou o outro atrapalhou? Né? E essa é uma conversa importante, né? Porque nem todos contribuem na mesma proporção. Então, muitas vezes, em muitos projetos, existe essa diferença entre áreas das empresas, dos clientes, né? E os indicadores, quando você consegue criar um bom relacionamento entre indicadores, você resolve algumas diferenças e questões, atritos entre áreas, né? É um trabalho político. Trabalhar com remuneração, eu sempre disse isso, é um trabalho político. Então você vai arrumando as peças, você vai discutindo o que é desempenho. Quando surge um problema, você leva para o diretor, que é o acionista, né? Para ter um ponderador e resolver aquilo, para ajustar e tudo mais. Mas no final da história, você vende aquilo como uma oportunidade de crescimento para todos, né? Numa das pesquisas que fizemos antes da pandemia, talvez em 2016, 2017, mais de 500 empresas participaram sobre PLR,
né? Então tinha uma curiosidade enorme, né? A lei é de 2000, né? Nós estávamos em 2016, 2017. Mais de 500 empresas participaram desse estudo e a conclusão foi muito simples, né? Uma das perguntas era assim: a sua empresa tem um programa de participação em resultados ou bônus diferente daquele que o sindicato traz pela convenção coletiva, pela CCT, né? Sim ou não? Então, no mercado geral, com mais de 500 empresas, nós tínhamos um índice, alguma coisa assim, de 60%, 70% das empresas tinham esse programa funcionando. Quando cortávamos, né, num corte de empresas maior que 1.000 funcionários, esse número saltava para mais de 80%. Né? Ou seja, antes mesmo da reforma trabalhista, as empresas grandes, especialmente médias e grandes, já olhavam o programa de participação em resultados, fruto da lei lá de 2000, 10.101, a lei, como uma oportunidade de pagar alguma coisa por desempenho. Sim. Sem pagar os impostos, porque fechávamos o acordo com o sindicato para poder não recolher os impostos, né? Então todo mundo saía ganhando. A lei foi atualizada em 2013 com uma tabela nova de imposto de renda, né? A tabela de o valor que você recebe de participação em resultados, ele tem um limite dobrado dentro da tabela progressiva de imposto de renda. Hoje deve estar em torno de 7 mil e alguma coisa, valores pagos a título de PLR com assinatura de acordo coletivo com o sindicato da categoria trabalhadores. Ele é isento de impostos até mais ou menos 7 mil e alguma coisa, que é o dobro da nossa tabela de imposto de renda progressivo, né? E aí tivemos a novidade da reforma trabalhista em 2017, que criou a entidade do salário por produção, salário por produtividade, né? E que das questões mais importantes sobre isso é que a empresa tenha, de fato, indicadores de negócio para fazer esse programa funcionar. Então, essa é uma questão assim, um pouco jurídica, né? Não sou advogado, mas a gente conversa muito com os advogados dessa área trabalhista. Então, duas coisas importantes, né? Que o programa tenha, quando você queira remunerar por produtividade, conforme a lei preconiza, você tenha bons indicadores de negócio medindo aquilo e você tenha, de fato, um grau de entrega superior à média, né? Que preconiza, que pressupõe o quê? Que foi feita uma entrega de resultado maior que o esperado. Então, isso são duas questões básicas importantíssimas para você pensar em pagar alguma coisa como remuneração variável vinculada a resultado, sem a obrigatoriedade de recolher os impostos pela folha de pagamento. Isso é importantíssimo, porque nós estamos falando de 35%, grosso modo, sobre o valor pago a título de premiação. Né? Isso é uma questão importante. Essa informação aí é muito valiosa, né? Sim, então, sim, quer sim. dizer, é isento de Custo, impostos, né? exatamente. O empresário muitas vezes tem vontade de criar alguma coisa para se diferenciar no mercado, seja para atrair, reter, ter gente mais especializada e fica em dúvidas sobre as questões de custo, né? Mas tudo precisa ser ponderado, faz sentido estudar isso com mais cuidado, né? Os especialistas estão no mercado, como nós da Remunerar, para fazer esse tipo de programa. Sim. E apoiar o cliente nesse ponto, né? Para fazer aquilo ser bem sucedido dentro do que a lei preconiza, nada diferente disso, absolutamente nada. Compliance é importante para todo mundo. E aí você falou um ponto que eu queria reforçar aqui para a nossa audiência, da importância de quando você for implementar um programa desse, de procurar uma consultoria, né, respeitada, que tem a sua expertise aí de muitos anos, para fazer um negócio certinho ali, né, Marcelo? A área de recursos humanos, Cláudio, a gente tem tanta experiência nisso, né? Você tem especialidades, né? A folha de pagamento é uma especialidade importantíssima. Você não pode errar aquilo, né? Um processo seletivo bem feito exige um profissional especialista formado, geralmente em psicologia, para fazer aquilo bem feito, né? Uma pessoa que cuida de treinamento e desenvolvimento é um especialista. Exato. Né? Nós de remuneração, né? Especialidade diferenciada, talvez, pela parte numérica, né? No Brasil, a área de remuneração, enquanto a inflação foi muito alta, você tinha muita gente se formando nessa área, né? Depois do Plano Real, né, já não faz pouco tempo, 25 anos, estabilizou a economia, né? A inflação se reduziu, toda a questão de reajuste de salário, todas aquelas negociações ferrenhas em torno de dinheiro nos acordos coletivos mudou. E as empresas tiveram um pouco mais de preocupação com o desenvolvimento das pessoas. Por quê? Porque depois a competitividade da economia teve que mudar.
nós estávamos muito atrasados. Então, o que levava a economia brasileira nesse tempo todo, e foi o que aconteceu, para um grau de produtividade maior? Processos novos, tecnologia e pessoas mais especializadas e qualificadas. Então, o balanço de importância dentro das áreas de recursos humanos ficou um pouco diferente. E não formou mais gente na área de remuneração, como formava no passado, né? Enfim, existe aquela ideia de vender o seu peixe, mas no fundo é isso, né? Você é capaz de fazer qualquer trabalho dentro da área, não com a especialização que um profissional especialista consegue entregar, né? Você vai até a página 2, 3 daquele modelo, mesmo que você tenha lá uma explicação adequada, super legal lá do Google, falando sobre o que é um KPI, um OKR, um OKR, né? E algumas diferenças entre si. Mas chega uma hora que você fala, bom, agora daqui para frente eu não consigo mais, eu preciso de orientação. Por quê? Muitas vezes você não tem a visão completa do que o mercado faz. Né? Você pode correr o risco de fazer um programa e ficar refém dele. Né? Uma outra coisa terrível que pode acontecer, você criar um programa que só você entende, né? E que desvaloriza aquilo na hora de explicar e ganhar confiança. Né? E aí você tem uma frustração. Porque chega no final do ano, ao invés de você renovar o programa com mudanças, você cancela o programa. Então isso é horrível. Né? Então essa ideia de ter um especialista fazendo um trabalho desse é a garantia, né? Aspas, a garantia de que esse trabalho está sendo bem feito com base em práticas de boas práticas premium de mercado, né? Com base no que a gente escuta, com base na experiência, para poder avançar e ser um primeiro passo, na verdade, para discutir o quê? A cultura de resultado dentro da sua empresa. Que parece uma coisa muito teórica, né, Cláudio? Mas você precisa, eu já vi isso, você precisa escolher um tema para puxar essa ideia de resultado e desempenho. Você pode começar lá na descrição de cargo, gente, explorando a descrição de cargo e fixando metas, pensando em cada atividade. Você começa a falar de desempenho. Né? Mais cedo ou mais tarde, alguém vai perguntar assim, bom, eu dominava metade aqui da minha descrição de cargo, hoje eu domino 80%. Quando vem minha promoção, chefe? Né? Então, tem um perigo associado a isso, mas é um bom perigo, né? Porque você está desenvolvendo as pessoas. Né? E precisa valorizar com remuneração, com benefícios ou com promoções, né? Com uma carreira um pouco mais promissora. As pessoas valorizam muito isso. Né? E a parte preocupante, entre aspas, é que se você não consegue fazer isso, o mercado faz. O mercado faz. Sempre. E você vai ficar para trás. Sempre. O mercado olha a mão de obra qualificada e fala, puxa, aquela pessoa aqui valeria mais do que ela vale hoje no emprego atual e pode fazer uma proposta, né? Exato. Né? Você tem uma questão assim silenciosa da economia, Cláudio, que é a inflação. Os índices, sem julgar se os índices do IBGE eles são fiéis ou não ao que acontece, que isso é outra coisa, né? Sem qualquer pré-julgamento. A inflação é um percentual médio de crescimento de preços. Então, a inflação minha é uma coisa, a sua é outra, das pessoas que estão trabalhando é um outro número. E aí, é a opção de cada um, dentro da sua especialidade e maturidade, escolher esperar o tempo que o sindicato vá negociar a convenção coletiva para te garantir 5%, 6% de aumento e 1% de aumento real. Né? Então, imagina um cenário assim, você é um profissional super especializado, você está feliz no seu emprego, na sua empresa, não tem nenhum problema com o chefe, é um bom ambiente de trabalho, não gasta muito tempo para chegar lá, mas o seu salário não paga mais as contas em casa. Sim. Né? E aí a esposa pergunta assim, então? Então, né? Com essa especialização toda, você vai ficar esperando o quê? Né? E aí começa a surgir a oportunidade, o mercado pode estar mais aquecido numa região e não em outra, e as pessoas se movimentam. Sim, né? sim. Então, esse é o tal da movimentação silenciosa da economia. Né? Eu já vi números assim que são não assustadores, mas chamam a atenção do ponto de vista assim, de quantidade, de montante, né? Da quantidade de pessoas que pedem demissão do seu emprego. Né? E os motivos são os mais variados possíveis, de verdade. Mas o que acaba afunilando é uma questão salarial, de remuneração, porque ninguém troca um emprego, né, um trabalho, por uma remuneração menor.
Você sempre vai para uma remuneração maior. Então, dá aquele caráter de que o salário foi o grande disparador, decisor daquela decisão. No fundo, são mais elementos do que a própria remuneração, né? Mas esse é mais um motivo para as empresas pensarem a remuneração variável como uma oportunidade, né, de dizer para qualquer funcionário, desde o pessoal da base da fábrica, do escritório até nível gerencial, de que se a empresa faz uma boa entrega para os clientes, tem um bom resultado econômico, ela pode ter uma premiação, um bônus, uma fatia de remuneração no final de um período maior do que era esperado. Ótimo. Exatamente. Isso mesmo, Marcelo. Marcelo, preciso passar aqui outro recadinho, tá certo? Claro. Pessoal, quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional, aliás, com audiência no mundo lusófono? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Marcelo, dando continuidade aqui, né, o bate-papo, fale um pouco mais sobre as tendências e o futuro da remuneração variável. Falar de tendência é sempre um desafio, né? Porque sempre um desafio. Tem um componente de opiniões e tal, né? O que eu vejo, Cláudio, por exemplo, pesquisas onde o Brasil está sempre nas últimas posições de produtividade. Isso tem a ver também com remuneração, tem a ver com a especialização das pessoas? Sim. Nós estamos vendo a discussão ainda presente sobre home office versus trabalho presencial nas empresas, né? É muito claro de que a oportunidade do home office é uma oportunidade de você reter pessoas também, independente da remuneração. Nós estamos vendo discussões sobre a semana de 4 dias de trabalho. Verdade, Marcelo. Né? Isso tem a ver com remuneração? Talvez hoje não, mas no futuro breve eu tenho certeza que sim. Sim. Porque as empresas vão pensar, bom, para algumas posições eu preciso das pessoas trabalhando 5 dias e eu pago o salário X. Para outras posições, eu posso até remunerar as pessoas por 4 dias apenas e ter um desconto do salário. Eu posso ter um salário menor de mercado para empresas ou atividades, cargos e funções que tenham 4 dias de trabalho, né? Os sindicatos estão quietos sobre isso, né? Sempre foi uma bandeira a redução da jornada de trabalho e, curiosamente, todos os sindicatos, ninguém fala sobre isso, né? Então, tudo isso está dentro do mundo da remuneração, né? Eu inventei um nome chamado Trabalhador Sem Fronteira. Trabalhador Sem Fronteira. Sem fronteira. Né? Eu posso viajar para a Europa, levar meu laptop e trabalhar todos os dias e passear à tarde. Né? Foi o que eu fiz. Né? Eu posso... você estava esses dias lá em Portugal, Itália, né? Para entender um pouco também do mercado de trabalho, como é que funcionam as coisas lá, tem as legislações que são diferentes, mas eu levo o laptop para o aeroporto e trabalho, né? Então, a natureza do trabalho ela vai mudando por conta da tecnologia. Isso tudo se traduz lá na frente numa forma de remuneração das pessoas com mais ou menos agressividade, né? Então, existe uma discussão importante em remuneração embora a gente tenha a legislação que protege muito e não deixa você ser muito criativo em algumas coisas em remuneração, tudo que a gente faz, na verdade, Cláudia, é para tentar o quê? Individualizar o valor das pessoas naquele cargo. Porque não tem dinheiro, nenhuma empresa tem dinheiro suficiente para pagar as pessoas do top do mercado. Então, como o dinheiro é escasso, como qualquer outro recurso, você precisa ter bons instrumentos de avaliação que vai escolher aqueles, entre aspas, que vão ter uma remuneração diferenciada, eventualmente com uma premiação maior, né? Então, a individualização, essa questão de olhar para a remuneração com criatividade, para poder pensar um pouco da individualização, sem infringir a lei. Não estamos falando de respeitar a lei de forma nenhuma. Inclusive a questão da equidade salarial. Eu imagino que seja um esforço, uma tendência, uma discussão que seja presente em qualquer lugar do mundo, não só no Brasil, né? A automação dos processos, né? Seja de recursos humanos como um todo, seja na área de remuneração fixa, especialmente na área de remuneração variável, eu também acho que é uma oportunidade de você garantir o quê? Mais confiança nesse modelo todo de remuneração variável, mais agilidade, né? E quando você tem agilidade e confiança, você tem um ganho enorme para falar daquele tema, melhorá-lo, inclusive, né?
E em breve nós vamos ter uma novidade da Remunerar, que é uma solução de automação de remuneração variável. Mas ainda é um segredo. É um segredo, mas quando tiver aí, você vai voltar aqui para falar sobre isso aí, tá certo, Marcelo? Tá certo. Poxa, tem aqui a Carol Maravilha. Poxa, gratidão, Carol. Colocando aqui muito bom aqui, né? Que bom. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ajudar muito a audiência que está assistindo agora ou depois, como for assistir, né? E assim, Marcelo, uma pena que está indo para os minutos finais, mas antes eu quero te agradecer novamente. Foi uma honra ter você aqui. Você é um grande amigo, né? Obrigado, eu. Então, assim, mas deixa as suas considerações finais, as suas redes sociais para a nossa audiência. Gente, obrigado. Eu adoro esse tipo de conversa, né? É um tema que eu sou apaixonado, né? 30 e tantos anos nessa área, economista, formação, não exercendo a profissão, mas, enfim, são os números e tal, né? Eu continuo achando, né? Não tenho dúvidas que os modelos de remuneração variável, qualquer que seja o modelo, independente do formato, do prazo de pagamento, de como é que você engaja as pessoas, ele é uma oportunidade de desenvolver pessoas junto com a organização. Então você fala de resultado, obrigatoriamente você fala de desempenho, obrigatoriamente você precisa tocar no engajamento e obrigatoriamente a liderança precisa estar dentro dessa história toda. Sim. Né? Então, essa é a nossa experiência, é a minha convicção como consultor, como profissional de recursos humanos, como sócio da Remunerar, é isso. Né? Para me encontrar, www.remunerar.com.br, né? Nas redes sociais, especialmente falando do LinkedIn, temos bastante conteúdo lá, e no site também um blog novo que está sendo reformado, né? O nosso site hoje ainda estamos em obras, né? Está em obras. Estamos em obras o site, Então, logo tem novidade aí de conteúdo e também no site. E eu estou à disposição para receber os contatos. Obrigado pela oportunidade. Adorei de novo a conversa, Cláudio. Obrigado. Maravilha, Marcelo. Pessoal, quero aproveitar e agradecer novamente a nossa audiência, nossos apoiadores da BRH Brasil, APG Portugal e os patrocinadores. A ZUC Saúde Ocupacional, assessoria especializada em segurança e saúde do trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional. A Remunerar Consultoria aqui do amigo Marcelo Samogin, especializada em remuneração estratégica, também com atendimento nacional. Sim. E o Centro Universitário ENIAC, referência e tradição em Guarulhos, que aliás está com curso novo de medicina. Olha o ENIAC aí, gente, que top, hein? Pessoal, me acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira às 15 horas, pessoal. Tchau, tchau, gente. Centro Regional, Rede Alto Tietê, a nossa TV.